Olá, tá? Na aula e na videoaula passada, nós falamos sobre o campo da comunicação, tá? E seus três subcampos. Hoje, a ideia seria, por assim dizer, baixar o nível e pensar em aspectos da formação e da conformação de um dos subcampos da comunicação, isto é, o campo da comunicação organizacional e das relações públicas, que naturalmente interessa mais vocês do ponto de vista acadêmico, profissional e científico. Pois bem, para falarmos sobre esse assunto, tá, vamos trabalhar dois textos basicamente. Dois textos pequenininhos e que são interessantes a propósito desse assunto. Um é um capítulo da professora Margarida Kunsch, chamado Relações Públicas, onde ela vai, de maneira bastante histórica, situar o surgimento e desenvolvimento da atividade de relações públicas no Brasil, enfatizando dimensões profissionais e acadêmicas. E o outro é um capítulo de uma dissertação de mestrado de um autor que foi até orientando da professora Ferrari, tá? No qual ele destaca aspectos também da Constituição histórica, mas puxando um pouco mais para o desenvolvimento científico da área de comunicação organizacional e relações públicas. O autor é o Thales Rangel Rodrigues, né? Bom, tá. Esse autor nos dá um marco interessante, geral, de surgimento de relações públicas, que vocês devem também estar observando em discussões de outras disciplinas no curso, tá, em termos de perceber que a atividade vai surgir no fim do século XIX a partir de uma preocupação com o que ele chama de ductibilidade, uma deformação da imagem das grandes indústrias, das grandes empresas de então, em relação aos públicos, exigindo uma atividade de mediação, um trabalho comunicacional para trabalhar questões como transparência e manejo da opinião pública em relação aos empresários daquele momento, né? É nesse contexto que emergiu de maneira geral, globalmente e podemos ser mais específicos, em particular nos Estados Unidos, né? A atividade de relações públicas. Bom, vamos pensar nisso no Brasil, tá? Pois bem, tá. Com a influência e a importância dos Estados Unidos, do contexto da América do Norte, uma empresa canadense traz a ideia de um setor de relações públicas para a então São Paulo Tramway Light and Power Company Limited, que atualmente é a nossa Eletropaulo, né? Isso lá por volta de 1914. E daí, isso daí vai destacar para nós esse papel das relações públicas na mediação entre as empresas e a sociedade. Já naquela época, e talvez até mais do que hoje, a questão do serviço público de eletricidade era importante, era algo fundamental, como é hoje também, né? E eu coloquei essa pequena notícia aí no PPT para vocês verem alguém reclamando da Light e falando algo muito contemporâneo, alguém reclamando de um serviço público. Bom, assim como hoje tem o SAC, tem canais para empresas se comunicar de alguma maneira com esses demandantes, então vai surgir um departamento de relações públicas nessa companhia de eletricidade. Bem, a pessoa que vai trabalhar nesse departamento, que vai formá-lo e vai ter um papel destacado nele, é o Eduardo Pendulobo, que é considerado um patrono da profissão de relações públicas no Brasil. Bom, e aspectos do desenvolvimento das relações públicas no Brasil que são importantes. Para Margarida, ela vai dizer que, tudo bem, há um início nas primeiras décadas do século XX, mas é só a partir de 50 que a profissão se desenvolve de maneira mais efetiva. E ela vai apontar no texto três razões para isso. A democratização do país, com a Carta de 1946, quando o Brasil sai estamos no momento pós-Segunda Guerra, né?
o desenvolvimento industrial e o crescimento das indústrias das comunicações e culturais. É interessante também destacar, como outros autores colocam, que há um desenvolvimento de relações públicas estatais antes da década de 50, do período do Estado Novo, com organismos como o DIP, cuja foto é mostrada aí no slide, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que, digamos assim, copiava modelos de comunicação pública do Estado em relação à sociedade, tanto de governos autoritários de então, os fascismos, os nazismos, mas também acaba, com o seu desenvolvimento, sendo influenciado também por propostas democráticas como a de Roosevelt e o seu New Deal, aquela ideia do presidente se comunicando com a população. Vocês já devem ter ouvido discursos sonoros do Getúlio brasileiros falando no rádio. Isso aí tem muita influência do Roosevelt, que tinha um programa de rádio que era muito popular nos Estados Unidos. Né? Bom, à medida que o Brasil se industrializa e vem multinacionais para cá, geralmente, quando essas multinacionais foram dos Estados Unidos, elas trazem uma cultura de valorização da comunicação, o que acabou tendo uma influência central no desenvolvimento de práticas, tanto de propaganda quanto de RP aqui no Brasil. Né? Os profissionais brasileiros também começaram a se organizar em entidades, tomando como modelo experiências estrangeiras. E em 1967 se alcança uma regulamentação da profissão, via legislação emanada do Estado. Né? No entanto, embora isso aí seja considerado por todos os autores importantes, um fator importante para a profissão, alguns vão notar que essa legislação veio antes de um desenvolvimento maior da profissão, ela que ainda estava engatinhando. E se nota que uma característica dessa precoce regulamentação da profissão tenha sido uma certa tentativa de controle do então regime militar em relação à profissão de relações públicas, mas também de outras profissões da comunicação que são, interessante notar, várias profissões de comunicação, jornalista, principalmente jornalista, são regulamentadas nesse momento. Né? E daí se tem esse ponto que se diz que talvez fosse uma tentativa de, na verdade, cercear a comunicação e não só ser exatamente generoso com os profissionais. De qualquer forma, essa legislação, essa regulamentação, que vai dar impulso ao surgimento de uma série de associações, como a Associação Brasileira de Relações Públicas, ou melhor, a Associação Brasileira de Relações Públicas é anterior, mas o que vem depois, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, 67, o Conselho Federal de Relações Públicas, 69, ele é criado no papel. E em 71 ele se consolida, passa a ter existência plena, assim, da mesma maneira, o Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas. Né? Tem o federal e o regional. Bom, a lei que existe até hoje, ela acabou nunca levando a uma reserva estrita de mercado para os profissionais de relações públicas. Né? No entanto, ela deu amparo legal aos formados, né, e ajudou a consolidar um campo de ensino, bem como os órgãos de classe associativos, como nós vimos. Durante a década de 70, há uma forte criação de cursos, sendo que os pioneiros, como a gente já viu, ECA em 66, e também a Escola Superior de Relações Públicas do Recife em 1967. Bom, a pesquisa acadêmica vai se dar em paralelo, né, à medida que o ensino se desenvolve. E em 1972 é defendida a primeira tese de relações públicas do professor Cândido Teobaldo, chamada Relações Públicas na Administração Direta. Assim também como trabalhos
tratando de uma temática conexa, o jornalismo empresarial, também são feitos a partir dos anos 70, particularmente. A ECA, principalmente nas primeiras décadas da pós-graduação, isto é, 70 e 80, teve um papel de liderança, de disseminação do conhecimento, de reprodução de pesquisadores que depois foram para outros lugares, muito importante nessas primeiras décadas de fortalecimento da pesquisa na área. Né? A Margarida Kunsch, professora Margarida Kunsch, no texto que vocês devem ter lido, ela vai falar que na interface entre a pesquisa acadêmica e profissional também se deu um número grande de surgimento de cursos de especialização, a chamada pós-graduação lato sensu ou MBA na área de comunicação organizacional e relações públicas. Num plano mais acadêmico, a pesquisa em comunicação organizacional e relações públicas ganha mais expressão a partir da década de 90, embora isso desde antes. Né? Periodizando a pesquisa, a própria professora Margarida vai notar dois momentos. Até 1970, mais uma sistematização de práticas por uma pesquisa mais voltada ao como fazer. E a partir dos anos 2000, um salto maior de qualidade, perspectivas mais teóricas e críticas. Há, entretanto, nesses dois momentos, uma preocupação com a aplicabilidade dos resultados e dos conhecimentos produzidos no mundo ligado à comunicação organizacional. Bom, vou apresentar agora, finalizando, alguns pesquisadores, algumas preocupações que acompanham o surgimento da área de relações públicas e comunicação organizacional, e são autores que vocês vão ouvir falar muito ao longo do curso de relações públicas. Alguns pelo caráter fortemente pioneiro e histórico, com contribuições importantes, e outros pela contínua releitura que os trabalhos desses autores recebem. Né? Já falamos do professor Cândido Teobaldo, que foi professor aqui da ECA, foi um professor pioneiro, foi o primeiro doutor, primeiro titular, que se preocupou muito com os chamados fundamentos psicossociológicos de relações públicas. Como a tese, o capítulo que eu pedi para vocês lerem, fala bastante da atuação, dos tipos de contribuição que ele deu, eu não vou me estender muito na tese, vocês vão, no trabalho do autor vocês vão encontrar mais elementos. Assim como em relação ao Roberto Porto Simões, que, como vocês podem ver no capítulo da dissertação do Rodrigues, ele desenvolveu toda uma rede teórica ligada ao que seria o objeto das relações públicas, as suas preocupações, centralizando a preocupação em torno da função política da comunicação organizacional e das relações públicas, desde o nível micro, das micro-relações que existem entre sujeitos, até um nível que vai subindo de complexidade. Né? Bom, um nível importante dele nessa área é justamente relações públicas, função política. Outros autores pioneiros é a professora Cecília Peruso, que fez importantes aportes da teoria crítica para pensar as relações públicas, em particular no seu trabalho Relações Públicas no Modo de Produção Capitalista. Esse trabalho é muito interessante na medida que ele colocou uma série de questões que eu diria que hoje em dia são mais até valorizadas. A questão de pensar as relações públicas como alguém que possa atuar em ONGs, em organizações do terceiro setor, em núcleos de responsabilidade de empresas, com uma preocupação mais crítica, mais emancipatória e menos, digamos assim, manipulativa, como vocês devem estar vendo em outras disciplinas, caracterizou uma primeira atuação
uma primeira ideia de relações públicas lá no final ou no início do século XX, final do século XIX. Né? Outro autor que é trabalhado ainda hoje e é importante é o professor Fábio França, que vai falar da relações na administração de relacionamento e a discussão do estudo de públicos. Né? Eu vou fechar com uma autora que vocês vão ler muito aqui no curso, porque é uma autora pioneira e que teve muitos discípulos, e que tem uma bibliografia bastante lida em diferentes disciplinas, que é a professora Margarida Kunsch, que vai trabalhar a noção de comunicação estratégica integrada, com o desenvolvimento de uma visão abrangente do que seria a comunicação organizacional. Enfim, Margarida formou muitos autores, e assim como teve muitas colegas desse momento que vão desenvolver uma reflexão importante em comunicação organizacional, tanto aqui na ECA, quanto nos centros que foram se desenvolvidos fora aqui de São Paulo. O professor Roberto Porto Simões, por exemplo, do Sul, vai se desenvolver também um centro de relações públicas bastante importante em Minas Gerais, na Bahia, enfim, a atividade se enraizou no Brasil todo, tanto do ponto de vista do ensino, da profissão e da pesquisa. Enfim, então nós vemos quase como uma árvore arvorescente. Né? O campo da comunicação se divide nessas três áreas, mas o subcampo das relações públicas também ele vai ter essas diferentes dimensões. Nessa videoaula aqui falamos mais sobre a dimensão histórica do desenvolvimento da profissão e certas características do desenvolvimento da pesquisa ao longo do tempo. Vamos falar mais em outras aulas sobre a dimensão teórica e sobre particularidades de diferenciação entre relações públicas e comunicação organizacional ao longo do tempo, daqui a pouco. Então, espero que tenha sido entendível e daqui a pouco a gente debate esse conteúdo.